Graça e paz, irmãos. Continuando o estudo que viemos fazendo, acredito que no final do estudo alguns irmãos poderão compreender melhor esse assunto quando nós levarmos para a parte da primeira aliança, quando nós convergermos essas coisas em Cristo, levando para a nossa realidade atual, levando para a aliança na qual fazemos parte, muitas coisas vão se clarear, nas nossas mentes. Vamos dar continuidade, que os irmãos possam estar também se inscrevendo no canal e apertando o douradinho aí, onde tem um sininho. Aperte ele do lado, porque quando eu postar um novo vídeo, você será notificado, por mais um vídeo que foi enviado. E também dê um like também. Pra quem não sabe o que é um like, é um sinal assim, caso esteja gostando dos vídeos, sendo edificado. Amém? E no último vídeo nós falamos sobre o endurecimento do coração do povo, um povo que recebeu os mandamentos do Senhor, mas como tinham um coração endurecido, como tinham um coração duro como pedra, não puderam receber a palavra do Senhor e guardá-la. Eles quebraram a aliança do Senhor, quando na verdade o desejo de Deus era de falar com aquele povo seus mandamentos e que aquele povo guardasse no seu coração os seus mandamentos e suas leis que ele estabeleceu nessa aliança, Aqui em Deuteronômio capítulo 5, verso 22, acima está sendo dito os 10 mandamentos. Se você ler do verso 21 para cima, ou dizendo melhor, se ler até o verso 21, você vai ver os 10 mandamentos. E no verso 22 está escrito assim: estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. Ou seja, Deus ele falou os seus 10 mandamentos ali no monte. Ele falou os 10 mandamentos. E aqui diz que ele nada acrescentou. A princípio, Deus ele deu os 10 mandamentos para o seu povo. E depois Deus foi dando outras leis, Na totalidade, existe cerca de 613 leis, estatutos e ordenanças e juízos e preceitos que Deus deu ao seu povo, na antiga aliança. Mas a princípio Deus deu os 10 mandamentos. Mandamentos esses que de certa forma iriam quebrar todo o protocolo egípcio que eles tinham, que ia quebrar, na verdade, tudo aquilo que eles aprenderam no Egito. Como eu falei no outro vídeo, Deus chamou esse povo para adorar no deserto. Eles vieram com costumes do Egito, vieram com tradições do Egito, com a cultura do Egito. Eles adoravam outros deuses no Egito. No Egito eles aprenderam um tipo de adoração mesclada, no qual você tinha opções de adoração. Então eles vieram corrompidos para o deserto. E Deus queria purificar, remover do coração deles diversas coisas. E isso seria feito através da lei, porque a lei ia confrontar o estilo de vida deles. Quando você vê
Os 10 mandamentos, você olhar bem eles, você vai ver que esses mandamentos confrontam diretamente a cultura que eles carregavam do Egito, né? Como o primeiro mandamento, né? O mandamento que o Senhor diz que Ele é o único Deus, para que não adore a outro Deus e nem faça culto, não faça imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Por quê? Porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor teu Deus que te tirou da servidão do Egito. Então eram leis que confrontavam aquele povo, né? Então Deus ele deu os seus mandamentos em voz altível, a fim de guardar nos seus corações aqueles mandamentos, a fim de que eles pudessem receber em seus corações aqueles mandamentos. Só que eles não receberam em seus corações os mandamentos do Senhor. Mais para frente também vamos ver o porquê, né? Eles não guardaram esses mandamentos, até porque era quase que impossível por causa da natureza do homem. Porque houve, na verdade, um propósito, né? De Deus ter dado a sua lei, os seus mandamentos, houve um propósito. Esse propósito, ele converge em Cristo. Mas eu quero ler rapidamente também aqui em Atos, capítulo 7, porque Estevão falou sobre isso, né? Estevão, diácono Estevão, em Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, versículo 38, ele disse assim: é este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com um anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. Você vê, né? O cenário daquele monte. Deus ele transmitiu palavras vivas. Palavras vivas. Palavras que iam gerar vida no coração daquele povo. Palavras vivas que iam gerar vida no coração daquele povo. Verso 39. A quem nossos pais não quiseram obedecer. Antes o repeliram e no seu coração voltaram-se para o Egito. Fisicamente, Israel não voltou para o Egito. Mas só que em seus corações eles se voltaram para o Egito. Porque quando eles viram o mandamento do Senhor, que era bom, que era santo, que era perfeito, eles rejeitaram o mandamento do Senhor e eles preferiram os costumes e a cultura do Egito. Ou seja, em seus corações eles se voltaram para o Egito porque eles se agradaram mais das coisas do Egito do que da lei do Senhor. Ou seja, no seu coração eles se voltaram para o Egito. E muitas das vezes, quando a gente faz a alegoria do Egito com o mundo, muitos de nós não voltamos para o mundo fisicamente, né? Mas o nosso coração, ele ainda está estabelecido no mundo. Nosso coração ainda está afincado no mundo. Muitas das vezes a gente volta o nosso coração para o mundo, mesmo estando dentro de uma igreja, mesmo estando dentro de um ministério, né? Mas Deus ele quer provar nossos corações e quer ver o que realmente está dentro do nosso coração. Porque as palavras são vivas. E essas palavras vivas que o Senhor dá é para trazer vida no nosso coração. Mas aquele povo ele tinha um coração de pedra. Aquele povo tinha um coração de pedra. Um coração que não podia receber aquele mandamento vivo que o Senhor estava dando. O profeta ele testifica isso
profeta Ezequiel, em Ezequiel capítulo 36, verso 25. Profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 25, diz assim: Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra. Olha o que ele está falando com o povo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Eu citei isso no primeiro vídeo, né? O profeta Ezequiel, ele disse pelo Espírito que seria tirado o coração de pedra do povo de Deus e seria posto um coração de carne. Porque um coração de pedra não poderia receber as palavras vivas do Senhor. Mas o coração de carne sim. Por isso que o profeta Joel ele disse que naqueles dias seria derramado o Espírito, o meu Espírito sobre toda a carne. O Espírito Santo ia vir sobre toda a carne. E nós passamos a receber um coração não de pedra, mas de carne. Porque aquele povo, ele tinha um coração de pedra. E através disso a gente pode entender o motivo pelo qual o Senhor agora coloca os seus mandamentos em tábuas de pedra. Porque primeiro Deus ele falou com o povo. E todo o povo ouviu a voz do Senhor, ouviu os mandamentos do Senhor. Toda a congregação ouviu os mandamentos do Senhor diante de um cenário terrível, no qual o Senhor se manifestou sobre o monte, no qual chamas de fogo vieram sobre o monte, relâmpagos, um terrível clangor de trombetas no monte. O povo ficou aterrorizado. Até o autor de Hebreus, no capítulo 12, vai falar isso. Você pode ir lá em Hebreus capítulo 12, a última parte. Era um cenário terrível, que o povo não podia suportar. E Deus falando com ele os seus mandamentos. Mas só que existia um coração de pedra no coração daquele povo. E essas palavras não tinham como fluir no coração deles, como frutificar no coração deles. Por isso que o Senhor falou para Moisés: olha, Moisés, boa é a palavra desse povo, dizendo que eles iriam obedecer, dizendo que eles iriam fazer tudo aquilo que eu falar, que eu pronunciar. Boa é a palavra deles, mas quem dera tivesse essas palavras em seus corações. Deus tinha visto que seus corações estavam endurecidos, e agora então Deus chama Moisés para o monte, a sós, e quando Moisés ele está no monte, buscando o Senhor, e por 40 dias, sem comer e sem beber, diante da face do Senhor, agora o Senhor escreve aqueles mandamentos que antes ele tinha pronunciado com a sua voz ao povo, para que o povo ouvisse e guardasse no seu coração. O povo não guardou, e então, no monte, a sós com Deus, Moisés ele recebe do Senhor os 10 mandamentos que foram escritos nas tábuas de pedra. Alguns dizem que o fato de os mandamentos terem sido escritos nas tábuas de pedra refere-se à eternidade da lei, mas não é isso, né? Isso representa a dureza do coração daquele povo. Então Deus ele pega tábuas de pedra, ele pede a Moisés tábuas de pedra para testemunhar a dureza dos seus corações. A gente vai ver aqui em Deuteronômio capítulo 9, verso 9. Deuteronômio 9:9 diz assim: subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão e nem bebi água. Deu-me o Senhor as 2 tábuas de pedra
escritas com o dedo de Deus, e nelas estavam todas as palavras segundo o Senhor havia falado convosco no monte, no meio do fogo, estando reunido todo o povo. Ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. E o Senhor me disse: levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito, olha falando para Moisés, o teu povo que tiraste do Egito já se corrompeu, ou seja, já quebrou a aliança. Cedo se desviou do caminho que lhe ordenei, imagem fundida para si fez. Ou seja, enquanto Moisés estava no monte buscando o Senhor, Moisés se ausentou e o povo ficou disperso. E o povo, na sua impaciência, não sabendo aguardar os dias que Moisés estava com o Senhor, agora o povo chama Arão, na sua impaciência, não sabendo esperar, não sabendo aguardar, eles pediram a Arão para que fizesse uma imagem, um bezerro de ouro, né? Como bem conhecemos. Eles começaram a dar os seus pertences de ouro. E o Arão fez uma imagem de um bezerro de ouro. E eles começaram a adorar esse bezerro. Eles levantavam esse bezerro e diziam: esse daqui é o Deus que nos tirou da terra do Egito. Esse aqui é o Deus que nos fez passar pelo Mar Vermelho. E começaram a cultuar e a adorar a esse bezerro, transgredindo as palavras da aliança que Deus tinha feito com eles. Eles estavam transgredindo os mandamentos do Senhor. Eles estavam transgredindo os mandamentos que Deus acabara de dar a eles. Ou seja, eles não se demoraram muito para quebrar a aliança. E Deus falou: Moisés, desce, porque o teu povo que tiraste da terra do Egito já está se corrompendo. E agora Moisés desce com as 2 tábuas da lei, com as 2 tábuas da aliança. E quando Moisés se depara com um povo adorando a um bezerro, quando Moisés se depara com um povo transgredindo o mandamento de Deus, Moisés ele se enfurece. Ele fica indignado com aquela situação, ele quebra, ele joga as tábuas no chão, quebrando as tábuas. Só que Moisés não estava na carne. Mas Moisés foi conduzido pelo próprio Deus em fazer aquilo dali. Porque quando Moisés joga as tábuas no chão, é como um testemunho que a aliança foi quebrada. Não Deus nem Moisés, mas o povo quebrou a aliança, transgredindo o mandamento do Senhor, adorando a outro Deus, que não é Deus. Então aquele povo quebrou a aliança, transgredindo o mandamento. Ou seja, você percebe que os mandamentos não foram parar no coração daquele povo. Um povo que não estava realmente disposto a realmente guardar a aliança que eles haviam feito com o Senhor. Então Deus quebra. Não deu, mas Moisés quebra aquelas tábuas, representando a quebra da aliança do povo, e novamente Moisés sobe o monte. Quando Moisés sobe o monte, novamente, por 40 dias e 40 noites, agora novamente Moisés escreve de novo os mandamentos do Senhor nas tábuas. Deus manda Moisés preparar uma arca de madeira, banhar a ouro, e assim também Moisés fez a Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança, Moisés coloca as 2 tábuas. Porque a partir de então, Deus começa a ditar novas leis, ordenanças, estatutos. Porque antes Deus não tinha dado leis de oferta pelo pecado. Antes Deus não estava exigindo certas coisas. Mas diante da quebra da aliança, diante da transgressão do povo, diante do pecado do povo,
Deus teve que trazer novas leis para que ele não viesse e destruísse aquele povo, para que ele não viesse e acabasse e desse fim àquele povo. Deus agora começa a trazer algumas coisas, a Arca da Aliança, bem como os sacrifícios pelo pecado, as ofertas pelo pecado, bem como o tabernáculo, os utensílios do tabernáculo. Agora Deus começa a estabelecer as leis, estatutos, ordenanças, sendo que na verdade no começo o desejo de Deus era de quê? De dar os 10 mandamentos e assim o povo guardar os seus mandamentos e viver diante do Senhor. Todos teriam acesso ao Senhor. Mas só que agora, diante do pecado do povo, da transgressão do povo, da infidelidade do povo, para que Deus não o destruísse, Deus teve que estabelecer o santuário, o tabernáculo. Teve que ser posto o véu, a Arca da Aliança, além do véu, o Santo dos Santos. Teve que estabelecer a tribo de Levi como sacerdócio, quando Deus queria que todos viessem a ser reino de sacerdócio. Aí Deus estabelece a tribo de Levi como sacerdócio, e os sacerdotes que ministram no tabernáculo, e somente o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos, quando na verdade Deus queria que todos tivessem acesso a Deus, mas por causa da transgressão, da quebra da aliança, foram estabelecidas leis. Mas só que Deus já sabia que acontecia isso tudo. Porque na verdade quando Deus ele desejava colocar nos seus corações os seus mandamentos em relação ao povo, na verdade Deus estava apontando para o futuro, para nós. Coisas que nós vamos falar nos próximos vídeos. Amém? Mas até aqui temos falado sobre essas coisas. No próximo vídeo nós estaremos levando mais para a nova aliança, para o novo pacto. E alguns que não estudaram muito sobre isso vão poder entender melhor o porquê nós voltamos, o porquê nós começamos do antigo, porque de fato temos que começar do antigo para que a gente possa compreender o novo, a realidade do novo. Porque essas coisas aqui desconstroem, na verdade, muitos tipos de enganos que são pregados hoje em dia, né? Como, por exemplo, a salvação só pela graça. Hoje em dia não precisamos fazer nada. Somente a graça, somente o amor e está tudo certo. Não. Vamos ver isso daí para os próximos vídeos. Amém? Mas, irmãos, que os irmãos possam compartilhar. Compartilhe com seus irmãos na fé. Compartilhe com seus amigos essa mensagem de conhecimento, de ensino. Amém? E depois eu estarei postando a parte 4. No nome de Jesus. Deus vos abençoe.